Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. E nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1. E a Palavra de Deus diz assim: Num domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante dela dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre-se que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Amém? É Páscoa, né? Nós aqui nós celebramos a Páscoa no Brasil, o domingo de Páscoa. E muitos celebram, na verdade, a história do coelho, né? A história do chocolate, do ovo de chocolate. Sendo que a Páscoa para os judeus era a celebração da passagem, ou melhor, da libertação do povo judeu das mãos opressoras, né, de Faraó. Foi naquela ocasião onde eles celebraram a festa da Páscoa através do Cordeiro, né? O Cordeiro que foi imolado, morto, e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. E assim todas as portas que eram seladas com este sangue, o espírito da morte, o anjo da morte, na verdade, não entrava nessas casas, sendo que nem todas as outras que não foram feitos esta marca, né, com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte entrou e ceifou as vidas dos primogênitos. E essa foi uma das marcas da passagem, no caso, para o povo judeu. Então isso é o que significa para o judeu a Páscoa, o Pessá, a passagem, a libertação do povo judeu, né, do povo hebreu, na verdade, do povo hebreu das mãos opressoras de Faraó. Mas para nós que somos cristãos, nós celebramos a Páscoa como a ressurreição de Cristo. Nós temos que entender que a Páscoa para nós é a celebração de que Cristo ressuscitou, de que Cristo venceu a morte, de que a tumba está vazia, a cruz está vazia. Cristo venceu a morte e ressuscitou. E essa é a garantia, essa é a certeza que nós temos, que um dia nós também estaremos junto dele, para a glória de Deus Pai. Um dia nós estaremos junto dele, porque ele venceu a morte. E o mais importante para que nós, como igreja, devemos celebrar a Páscoa é entender o significado e o peso do pecado, porque foi por conta do pecado que um justo teve que morrer. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, morreu por conta dos nossos pecados. Por isso, nós temos que entender a gravidade que tem o pecado em nossas vidas. Nós que cremos em Cristo Jesus, passamos a ser filhos de Deus. E temos, a partir desse momento, a salvação em Cristo Jesus. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. E isso foi para que nos justificasse diante de Deus Pai Todo-Poderoso. E por isso que quando nós
entendemos isso e vemos a gravidade que o pecado é, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então Cristo teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida, a verdadeira vida. E por isso que nós temos que entender a gravidade que o pecado tem em nossas vidas. Então nós não temos que viver mais uma vida de pecado, mas nós temos que viver uma vida, buscar viver uma vida de santidade. Jesus é santo. E Jesus fala para nós, sede santos como eu sou santo. Então nessa manhã de domingo, nesse domingo de Páscoa, possamos celebrar a vida de Cristo, possamos celebrar a ressurreição de Cristo. E por conta disso, nós temos a promessa de que um dia estaremos com Ele e celebraremos com Ele a ceia. A diferença da Páscoa judaica para a nossa é exatamente essa. É que hoje nós celebramos a vida. Então, celebramos a vida através da ressurreição de Cristo e do batismo. Essa é a diferença. Lá no passado, no povo hebreu, eles tinham uma circuncisão, né, e o cordeiro imolado. Nós hoje temos o batismo e a ressurreição, a ceia. O batismo e a ceia de Cristo. Essa é a diferença. Então que nós hoje possamos entender isso e possamos celebrar a vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã e te louvar, ó Deus, e te exaltar sobremaneira por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, porque foi por meio dele que nós hoje podemos ter vida. Hoje nós estamos aqui, Senhor, porque graças ao teu sacrifício, nós podemos desfrutar da vida. Obrigado, meu Senhor. Quero te louvar nessa manhã e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia e não se esqueçam, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que todos possam ser abençoados por essa palavra em nome de Jesus.